Já Verratti, de acordo com a imprensa argentina, pode se tornar presidente de um clube de lá num futuro não tão distante. Por último, mas não menos importante, citar aqui Juan Quintero. Meio atacante colombiano tem sido sugerido para clubes brasileiros, tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você acompanha os jogos na América do Sul, certamente vai se lembrar de Juan Quintero. Meio atacante, colombiano baixinho, com passagens por River Plate, seleção colombiana, entre outros, atleta que pertence nesse momento ao América de Cali. E é o América de Cali quem foi o responsável por promover uma novidade importante. O time está sugerindo o Quintero para clubes brasileiros. Tudo porque o América de Cali alega não ter capacidade financeira para manter o jogador, que havia sido comprado por 4 milhões de dólares. Quintero foi pego de surpresa com a novidade, até porque alega ter aberto mão de bastante dinheiro quando da transferência para o futebol colombiano. A verdade é que o Quintero, com a bola nos pés, é muito bom jogador, mas no momento sem bola sua contribuição é bem pequena. Chegaram a sugeri-lo para o Palmeiras, embora o Verdão não confirme e não demonstre qualquer intenção em fechar com o jogador, que hoje tem 32 anos de idade. Bora repercutir agora uma informação que vem da Argentina. Por lá, cravam que Pablo Verratti, atacante do Vasco, pretende ser presidente do Belgrano numa eleição marcada para 2027. Confesso que por essa eu não esperava. Embora o Verratti tenha 36 anos de idade e seu contrato com o Vasco se encerre em dezembro do ano que vem, não imaginava que ele já estivesse pensando no pós-carreira, até porque seus números seguem sendo muito bons. 31 partidas, 19 gols e 2 assistências. Relação do Verratti com o Belgrano é das mais importantes. Ele passou pelo clube entre 2020 e 2023, quando se mudou para o Vasco da Gama em busca de dinheiro, compensação financeira no Brasil muito superior à do seu clube do coração. Só para completar em relação ao Vasco, contar que Gianluca Nani, diretor de futebol da Udinese, descartou qualquer tipo de negócio com o Vasco por Brenner, o atacante revelado na base do São Paulo, com passagens por Fluminense, entre outros clubes, vive fase de baixa na Itália, dando a impressão de que poderia se mudar para times do Brasil. O Vasco teria sondado e esse dirigente descartou qualquer tipo de negócio. Quero responder agora se o Vasco da Gama tem proposta do Brighton da Inglaterra por Ryan. Essa notícia surgiu nas últimas horas e dá conta de que o Brighton prepara uma oferta oficial para a compra do Ryan já na janela de julho. Na manhã dessa sexta-feira consegui conversar com o dirigente vascaíno que assegura que não há proposta nem sondagem do Brighton e também de nenhum outro clube. O Vasco pretende segurar o Ryan e assegura que nesse momento não existem ofertas oficiais. Jogador de enorme potencial é o grande ativo Cruz Maltino. O planejamento do Vasco previa a venda do jogador nessa janela de transferências no negócio entre 14 e 15 milhões de euros, mas a pedido do Fernando Diniz, o Vasco decidiu estender e adiar essa venda para quem sabe dezembro ou até julho do ano que vem. Isso porque existe a convicção de que o Ryan pode decolar de vez e render muito mais do que esses 14 milhões de euros. Só para completar sobre o Vasco, Felipe Coutinho deve ficar de fora da partida contra o Montevideo Wanderers, de jogo válido pela Vitória Cup e marcado para a próxima semana. Tudo porque a negociação para a rescisão do contrato com o Aston Villa ainda não foi finalizada, processo demorado, até porque envolve bastante dinheiro. A expectativa no Vasco é de que o Coutinho fique à disposição do Cruz Maltino a partir de 7 de julho. Mas vamos falar de Vasco. Você botou uma matéria, inclusive, no site do Pi.fm sobre o Coutinho. Eu fiquei meio preocupado. Pois é, a situação do Felipe Coutinho. Primeiro, um abraço a você, a todo Obrigado. mundo do canal Wellington Campos FC. Como sempre, um prazer estar aqui. Obrigado. A situação do Coutinho até esta sexta-feira à noite ainda era de indecisão, porque o Coutinho ainda tem contrato com o Aston Villa até o dia 30 de junho de 2026, ou seja, ainda tem um tempo mais comprido e, naturalmente, ainda tem um caminho mais longo aí a seguir dentro do seu vínculo com o clube inglês. Mas, em relação ao Vasco, o empréstimo dele se encerra nesta segunda-feira, dia 30. Isso porque ele está emprestado do Aston Villa. Ou seja, se o Vasco jogasse na quarta-feira, ele já não podia jogar. Exato, né? Já não poderia jogar, a não ser que houvesse duas situações. Uma prorrogação. Exato, duas situações. A primeira, a renovação do empréstimo por mais 6 meses ou mais um ano, ou o distrato dele com o Aston Villa
e ele então ficando livre para assinar um contrato definitivo com o Vasco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que o torcedor está fazendo. O Vasco corre o risco de perder? Sinceramente, acho que não. Porque ele quer ficar. Ele quer ficar, o Aston Villa não quer ficar com ele. A questão é que ainda não foi definido como vai se dar essa saída dele do Aston Villa por mais um ano, ou por mais 6 meses, enfim. Ele não deve jogar mais de novo no Aston Villa, embora tenha contrato. É porque os clubes europeus, especialmente os clubes ingleses, não têm o costume de rescindir amigavelmente antes do fim do vínculo. Então ainda está essa incerteza em como vai se dar a permanência do Coutinho. Mas a chance dele sair realmente é mínima, porque tem desejo de ficar, a família também, e o Coutinho está jogando e quer continuar jogando. E trouxe a família, o cachorro, o gato, o papagaio, todo mundo, né? Lá em Formiga a gente fala, mudou de malicuia. De malicuia. E o Diniz falou, a primeira coisa que ele falou quando chegou no Vasco. Sim. O Diniz, o Coutinho é indispensável, não podemos perder o Coutinho, não podemos prescindir de Felipe Coutinho. Então, por isso, a tendência realmente é que ele fique. A gente não pode cravar que vai ficar, porque futebol a gente sabe que tem mais coisas entre o céu e a terra do que desconfia a nossa vã filosofia. Mas a tendência é que ele fique. A questão é como vai ser, se em definitivo ou se com empréstimo, talvez até o fim do ano. E você disse bem sobre o Coutinho, e o Vasco perdeu o Payet, que era uma opção, rescindiu com o Payet, antecipou a saída. Eu acredito que a diretoria de futebol do Vasco vai fazer tudo, né? O Cacau Barbosa também, enfim, a moçada. E é aquilo principal, o Felipe quer continuar. Agora está todo mundo me cobrando aqui, Wellington, não chega ninguém. Pois é, os reforços ainda estão sendo tratados com muito sigilo pela diretoria, com muito cuidado, para não correr o risco de que o vazamento de informações pudesse vir a prejudicar o andamento dessas negociações. O fato é, o Vasco vai priorizar o mercado sul-americano, ou seja, jogadores fora do Brasil. Por quê? Porque a faixa salarial é bem menor. Dentro do Brasil, o mercado está muito inflacionado, salários muito altos. E o Vasco não vai contratar medalhões. Qualquer coisa o cara falou 1 milhão. Exato, pois é. O Thiago Mendes é um exemplo. O Thiago Mendes, apesar de ser um jogador rodado no futebol brasileiro e até europeu, ele foi muito tempo titular do Lyon, jogou aqui no São Paulo também. Ele vinha jogando no Catar e pedia um salário na casa de 1 milhão por mês. Para um jogador que não chega com vaga cativa de titular, ele tem 33 anos, vem de problemas físicos, é um salário muito elevado. Seria ter um segundo Payet. Não está nem em consequência de jogo. Exato, jogou só 11 partidas na última temporada lá no Al Rayyan. É muito pouco. É menos do que o Coutinho vinha fazendo no mesmo período, antes de chegar no Vasco. Então, isso dificulta muito a contratação. Mas outras peças também estão sendo observadas, outros nomes, e o Vasco esperava, na verdade, já ter até o fim dessa semana alguns acertos. Ainda não tem, mas tem pelo menos 2 nomes já razoavelmente encaminhados e a diretoria espera que possa ter esses reforços que, de qualquer maneira, só poderiam estrear na volta após a Copa do Mundo de Clubes. Para o amistoso contra o Montevideo Wanderers, dia 5, sábado que vem, ainda não estariam disponíveis. Eu queria um comentário seu. Você é muito atento, você, inclusive, sempre que pode, participa da Vasco TV, aquela coisa toda, bem enfronhado, dentro de São Januário. O que você está sentindo? Olha, Wellington, eu acho que o Vasco agora vai ter uma oportunidade de ouro de fazer uma temporada tranquila. O Vasco apresentou recentemente o seu novo diretor executivo, né, o português Admar Lopes, e acho que o Vasco tem de ser muito assertivo nessa janela de transferências. Não é um Vasco mais que pode ter o direito de errar. O Admar tem de chegar, se adaptar muito rápido e buscar reforços que se encaixem, claro, no estilo de jogo do Fernando Diniz, mas reforços também que já estejam um pouco mais adaptados ao futebol brasileiro. Eu acho que não é hora do Vasco fazer apostas em jogadores que não conheçam o nosso futebol e que não conheçam principalmente o ritmo e o calendário brasileiro. Acho que o Vasco já errou em apostas como o Lloyd, o Jean Davi, o Maxime Domingues. Então acho que está na hora do Vasco buscar jogadores mais ambientados ou jogadores que têm essa facilidade de se ambientar, como foi o caso do português Nuno Moreira, que até agora para mim foi a grande contratação do Vasco para a temporada. Chegou, já teve impacto direto em gols e assistências. É um jogador que se tornou titular e vem aí agora a concorrência do David, atacante, se lesionou no meados do ano passado. E acho que aí o Vasco pode ter uma briga nessa posição, mas o Nuno largou na frente e ele estava prisando muito de férias, né? Emendou uma temporada na outra. Então acho que agora o Vasco tem que buscar jogadores nesse perfil, mas jogadores também que talvez já atuem no futebol brasileiro ou sul-americano.
É verdade, eu concordo contigo. Eu só esperava um pouquinho mais do Adson, né? Ele tá ainda com uma certa dificuldade. Talvez essa parada agora seja importante para o Adson. A exemplo do David, que passou por uma cirurgia, ainda não voltou, está quase voltando. E o Adson, o que você fala? Olha, Wellington, eu acho que o Adson voltou de lesão no momento ruim da temporada para se retornar, porque ele voltou num jogos muito em sequência, né? Tinha jogo quarta, jogo domingo, e ele estava tendo que fazer um controle, uma gestão de minutos, e acho que aí ficou complicado para ele se readequar ao ritmo do time e entrar mesmo nessa rotação. Acho que essa pausa é importante muito também para ele se recuperar fisicamente. A gente sabe que o ritmo de jogo só se recupera jogando, e acho que o Adson pode ser uma peça interessante para o estilo do Fernando Diniz. Até que ele é um jogador que, claro, é veloz, é ágil, tem o drible, mas ele também é um cara que bate bem na bola, consegue passar bem a bola aos seus companheiros. Ajuda a proteger. Ajuda a proteger, ajuda a voltar para marcar. Então acho que pode ser um jogador interessante para se encaixar nesse esquema. O Vasco hoje tem o Ryan na ponta direita titular, mas fica aí na dúvida, será que o Ryan fica? Será que o Ryan não fica no Vasco? Então acho que o Adson pode ser o jogador, talvez até o substituto natural. O Vasco acho que procura um atacante no mercado e acho que não deveria se limitar ao ataque. Acho que o Vasco precisa de mais um volante, precisa de mais um zagueiro, talvez precise até de um lateral esquerdo reserva. Pensando por baixo, tá fora o camisa 10 para ser o reserva do Felipe Coutinho. Tem um jogador que já ficou provado que quando tá descansado, joga melhor do que nessa sequência. Vide o jogo contra o São Paulo, que para mim ele foi o melhor em campo e diria até que foi o melhor jogo dele na temporada. É isso que eu ia te dizer. Desde que ele voltou, foi o melhor jogo. Sim. E aí, se a gente levar em conta o recorte todo, deve ser um dos melhores jogos do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco até então. Até porque na sua primeira passagem ele atuou muito pouco e era muito jovem. Então acho que o Vasco aí pode e deve buscar um reserva para o Felipe Coutinho no mercado. Tem o Estrela voltando? Tem. Mas eu acho que o Estrela já está num tempo de inatividade muito grande, é um jogador muito jovem, é da base do Vasco. E o Vasco tem que parar de tratar os meninos como solução. Os meninos têm que ser complemento. Os crias da base não podem ser responsáveis aí pelo sucesso ou pelo insucesso do Vasco na temporada. Então acho que o Vasco precisa de um camisa 10 mais experiente, até para revezar com o Felipe Coutinho. Eu concordo plenamente com você também nessa questão. E tenho mania de dizer aqui, em plena forma, o Felipe Coutinho é o 10 que está faltando na seleção. Olha, Wellington, eu não sei se é o 10. Ou não. Eu não sei se é o 10 que está faltando na seleção. Eu acho que o Felipe Coutinho em forma, ele briga por uma vaga entre os 26. Não sei se hoje ele é titular da seleção brasileira. Acho que não. Até porque é um jogador que tem muita dificuldade em manter o ritmo. Tem muita dificuldade em se manter atuando com regularidade. Então acho que o Felipe Coutinho, ele briga com vaga, por exemplo, com o Oscar em forma, que também atua no futebol brasileiro. Talvez com o próprio Lucas Moura, que também é jogador do São Paulo. Eu acho que o Brasil está muito carente desse camisa 10. E esse camisa 10, na próxima Copa do Mundo, a gente lembra que a Copa já é em meados do ano que vem, é o seguinte, esse cara pode estar atuando no futebol brasileiro. Eu citei o Oscar e Lucas, mas pode ser o Paulo Henrique Ganso, caso o Ancelotti tenha um jogador de mais cadência, um cara para pensar um pouco mais o jogo. Eu acho que o Brasil ainda está bem servido nessa posição com jogadores de características muito distintas. Vamos ver qual que agrada mais o Ancelotti, qual que ele precisa mais e qual que vai estar mais em forma para ajudar a seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe Coutinho pronto, em forma, é um jogador muito interessante para o Brasil colocar pelo menos no radar da seleção. Então, torcida vascaína, ficamos por aqui com as informações do Vasco nesse sábado para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Meu muito obrigado e um forte abraço a todos.